Hoje eu quero falar com vocês sobre a educação das nossas crianças, cuidados que nós devemos tomar, alguns aspectos que a gente tem que ter mais atenção, algumas situações que a gente tem que ter mais um pouco de cuidado. Mas antes de entrar aí no assunto do vídeo, eu peço que vocês curtam, tá? O vídeo, compartilhem, tá? Ativa o sininho lá para quando eu gravar um vídeo vocês já receberem em primeira mão, para ajudar aquela força para o canal crescer. E manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, que você sabe que vai ser importante ouvir o tema desse vídeo. Enfim, educação das crianças. Quais são os fatores que são importantes? Primeiro, alguns responsáveis, por educar a criança em si, eles se sentem na responsabilidade de serem perfeitos, de se mostrarem perfeitos. E isso é muito complicado, porque a partir do momento que a criança ela começa a desenvolver um senso crítico, que ela começa a observar os nossos erros, ela tem um choque muito grande. Então, o mais interessante somos nós já acostumarmos as crianças, mostrando os nossos erros, mostrando as dificuldades do dia a dia, mostrando que somos falhos sim, mas tentamos acertar e que não somos diferentes de nenhuma pessoa. Quanto mais a criança observar a nossa humanidade, ela tende a ser mais humana também. Porque antigamente se valia daquele direito, algumas pessoas ainda pensam assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu fumo e não quero que o meu filho fume. Eu bebo e eu não quero que o meu filho beba. Enfim, eu traio e quero que o meu filho seja um homem responsável, que não traia a esposa. Então não é por aí. Então a gente tem que pensar muito nessa obrigação de ser perfeito. Ser perfeito é muito diferente de ser exemplo. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Cuidado que a gente tem que ter. Uma segunda situação, criança não pode ficar sem resposta. A grande parte do nosso conhecimento, ele vem por associação. Por exemplo, eu pego um objeto, seja ele qualquer, e apresento para alguma pessoa dizendo a função daquele objeto. A pessoa vai associar aquele objeto àquela função. Seu filho faz uma pergunta, pega um lápis e mostra para você. Pai, para que serve isso? Mãe, para que serve isso? Se você se abster de falar para o seu filho qual é a função daquele lápis ou o que é aquilo, ele vai perguntar a uma outra pessoa. E isso é muito complicado. Por quê? Uma outra pessoa, ela não conhece seu filho, na grande maioria das vezes, intimamente, como você conhece, e ela não vai ter o cuidado de falar com ele de uma forma que ele entenda, de acordo com a idade dele, de acordo com a capacidade de assimilação que ele tem. Então, um cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, uma iniciação sexual. O seu filho pergunta: pai, como é que eu nasci? Mamãe, como é que eu nasci? O que aconteceu? Você, com seu jeitinho, você vai explicar, você vai falar, você vai ter todo o cuidado, todo o tato na hora de explicar a situação para o seu filho, de uma forma que ele tenha a capacidade de entender. Que o papai e a mamãe, tio, a vovó, que educa, ela sabe ali a capacidade de aprendizado da criança. Aí você não responde isso para a criança. O que ela vai fazer? Ela vai ver uma outra pessoa e vai perguntar. A gente pode correr o risco dessa pessoa pegar um filme erótico, um vídeo erótico e mostrar para a nossa criança. Olha só que choque de realidade, como é que a gente vai aprender? Muitos pais, eles perdem o controle na educação dos filhos nesse sentido. Eles se abstêm de conversar, eles não conhecem mais os seus filhos. Aí, num dado momento, se questiona: mas o que aconteceu? Uma fase muito crítica que acontece isso, nessa reviravolta, essa revolução, essa briga dentro das famílias, é justamente quando está tendo essa transição de criança para adolescência, que se dá entre ali os 12, 13, 14 anos, dependendo da criança. Por quê? Senso crítico altamente aguçado, na maioria das vezes já sabe o que é, o que não quer, o que pode, o que não pode, e já não vê tanta importância assim na relação com os pais, o que educa, porque essa relação ela não foi desenvolvida, essa relação ela não foi alimentada, ela não foi sustentada. Você não tem o hábito de conversar com seu filho, você não sabe das preocupações com o seu filho. A sua obrigação é estudar, a sua obrigação é você não faz nada.
você nem arruma sua cama direito, nem faz uma comida, então vai estudar e acabou, você não tem que ter preocupação. Não, não é por aí. A gente tem que ouvir, tem que saber o que se passa na cabeça dele. A gente não pode desprezar o intelecto de uma criança, a gente não pode desprezar o intelecto do adolescente, por quê? Eles podem desenvolver traumas psicológicos muito grandes no futuro. Para eu não me estender muito, eu vou criar uma playlist para essa situação de educar as crianças. Crianças, eu vou também abordar um pouco da adolescência, enfim. Porque fica muito maçante falar tudo em um vídeo só. Porque são muitos conteúdos, muitas informações, e como é um tema bem delicado, eu prefiro ser bem específico. Então, o que fica guardado hoje? Primeiro, vamos repensar nessa obrigação de ser exemplo, tá? Exemplo no sentido de perfeição. Temos que dar exemplo, sim, mas também temos que mostrar para os nossos filhos que somos falhos, que não somos perfeitos, que encaramos a dificuldade da vida, sim, que erramos e acertamos. Para quê? Para ele já se habituar, até mesmo futuramente, ele está preparado para errar, ele está preparado para ser feliz quando acertar, ele está preparado para, quando errar, ter estrutura emocional, ter estrutura psicológica para poder suportar aquele erro dele, enfim. E uma segunda situação que eu quero frisar hoje, conversar, ouvir, dar respostas. Seu filho tem que te conhecer, essa relação ela tem que ser trabalhada, essa intimidade com os nossos filhos. Muitos casais têm muitos problemas com os filhos porque essa relação em algum tempo foi quebrada. Em várias famílias, em vários lares, quem educa o filho é a babá, quem educa é o vizinho que toma conta. Então é uma situação que a gente tem que ter cuidado. Se você quer que seu filho sempre esteja ao seu lado, sempre esteja obediente a você, sempre esteja atento aos seus ensinamentos, então eduque. Cuide, tá bom? Muito obrigado aí. Passa esse vídeo para quem vocês acham que é interessante, que também tenham conhecimento dessa informação. E meu muito obrigado, tá?